Se você ainda chama seu salário de renda principal, o sistema já te venceu. Sua vida financeira não é um jogo de sorte, é um programa, e você está rodando o código errado. Existe uma regra que os bilionários aplicam antes mesmo de investir o primeiro real. Uma regra que transforma qualquer pessoa comum em um operador de mercado. Se você não entender o que vou te mostrar nos próximos segundos, você vai continuar pobre em 2026. Fica até o final porque isso aqui vai mudar sua vida. Eu vou te revelar a trilogia do domínio financeiro. Imagina o seguinte cenário: um apartamento luxuoso em São Paulo. O cara que está lá não é um investidor, é um banqueiro. Ele não está preocupado com o seu baixo risco. Ele está decidindo qual será o próximo mercado a ser liquidado por uma nova onda de tecnologia e qual será o ativo dele a ser financiado pelo seu dinheiro parado. Ele sabe que a maioria das pessoas está presa na ilusão da estabilidade. Essa é a dor da maioria, trabalhar a vida inteira para ser um ativo do sistema. Eles não te querem rico, eles te querem dependente. Hoje, eu vou te entregar o verdadeiro passo a passo que os fundos de investimento e a elite usam para operar no Brasil. É um jogo de engenharia reversa da pobreza. Prepare-se para entender o primeiro código, a lei do ativo incompatível. O seu maior custo financeiro não é o seu gasto, é a sua conformidade. A mente do brasileiro médio está programada para pensar em R$100, R$500, R$1.000. Ele não consegue visualizar o jogo dos R$50 mil. A poupança não é um investimento, é um limitador de ambição. Quando o seu amigo te pergunta, quanto você está guardando? Ele está te limitando. O correto seria, quanto de capital você está atraindo para o seu negócio? Guardar é defensivo, atrair é domínio. O capital não se importa com a sua carteira de trabalho. O capital odeia o vácuo e ama a estrutura. A lei do ativo incompatível diz que você não precisa ter dinheiro. Você precisa ter um veículo que prova que você pode multiplicar o dinheiro dos outros. Não é sobre o seu CNPJ, é sobre o seu modelo de execução. Por que um jovem com uma ideia de aplicativo consegue um aporte de R$1 milhão e um trabalhador experiente não consegue um empréstimo de R$10 mil? Porque o jovem vem de potencial de escala, enquanto o outro vem de horas de esforço. O potencial de escala atrai capital, o esforço repele. Isso nos leva ao código número 2, que é o mais difícil de aplicar, porque exige que você mate a sua mentalidade de funcionário. O maior erro que você comete é ser bom no seu trabalho. Ser bom garante que você nunca será demitido, mas garante também que você nunca será livre. Você fica preso na faixa de conforto. O sistema te recompensa o suficiente para você não sair. O empresário que fatura 10 milhões por ano se sente confortável. O bilionário está sempre procurando a próxima alavancagem de R$100 milhões. A conformidade é o veneno da riqueza. Agora presta atenção, porque aqui vem a parte que muda tudo. O código número 2 é sobre como você usa a sua dívida para comprar a sua liberdade. Eu vou te mostrar como a elite não usa dívida para comprar carro. Ela usa dívida para comprar tempo. O seu medo de parcelar é a garantia de que você pagará o preço mais alto, a perda de controle. A lei da dívida produtiva é a que te compra tempo, te dá escala e se paga sozinha com o lucro que ela gera. O rico financia um software de automação por R$10 mil. Esse software libera 30 horas semanais dele e gera um lucro de R$5 mil por mês. A dívida paga a si mesma e ainda te dá tempo livre. O pobre financia uma TV que não gera nada. O segredo é que a dívida deixa de ser um peso quando o fator de multiplicação é maior do que o juro. E esse fator de multiplicação é o que nos leva ao código número 3. O código número 3 é a lei do zero de propriedade. A razão pela qual o governo e os bancos não te querem rico não é apenas o imposto, é a sua capacidade de desaparecer. A lei do zero de propriedade ensina que a riqueza não deve estar parada em contas visíveis. Ela deve estar sempre em movimento, investida em estruturas que são difíceis de rastrear. O rico não guarda R$1 milhão na poupança. Ele espalha esse capital em múltiplos veículos, um ativo digital, uma participação minoritária em um pequeno negócio e infraestruturas que geram renda, mas que não são totalmente dele no papel.
O segredo da camuflagem não é ilegalidade, é redundância, é construir um cofre com 10 chaves diferentes. E o maior cofre que você pode construir está na sua mente. A sua maior ameaça em 2026 não é a inflação, é a inveja social e a autossabotagem. Quando você começa a aplicar esses códigos e a riqueza aparece, a primeira reação do seu círculo social é te puxar para baixo, consciente ou inconscientemente. Você começa a se sentir culpado por ter mais. O rico de verdade não ostenta o carro, ele ostenta a liberdade de agenda. Ele camufla o dinheiro, mas expõe a única coisa que não pode ser taxada: o seu tempo. Pare de tentar provar o sucesso, apenas viva-o em silêncio. Para você fechar o círculo de riqueza, você precisa dominar o veículo de 2026, que é a infraestrutura de distribuição. O maior investimento de 2026 não é uma ação, é a infraestrutura de distribuição. É o ativo que permite que você atraia capital e aplique a dívida produtiva, mas que não exija que você seja o proprietário físico dele. O segredo para dominar essa infraestrutura e fechar o círculo de riqueza é entender a última barreira que o sistema coloca na sua frente. E essa barreira é o juro composto revertido. O juro composto não é seu amigo, se você for o único a pagá-lo. O juro composto revertido é a regra que o sistema usa para te manter pobre. Enquanto você investe para que seu dinheiro cresça linearmente, o sistema está te cobrando juros e taxas compostas que diminuem seu poder de compra de forma exponencial. Taxas bancárias, tarifas de cartão de crédito, impostos em cascata e a própria inflação. Tudo isso é o juro composto trabalhando contra você, roubando pequenos percentuais que, no longo prazo, devoram seu capital. A única maneira de sobreviver ao juro composto revertido é se tornar o credor, e para isso você precisa dominar o ciclo de reinjeção de capital. A maioria dos pequenos empresários morre porque confunde lucro com capital de reinvestimento. O ciclo de reinjeção é o motor do domínio. Todo o dinheiro que o seu ativo digital gera não deve ir para o seu bolso pessoal no início. Ele deve ser o combustível para a próxima volta, multiplicado na atração de capital. Se você tirar o lucro muito cedo, você não está comprando um carro, você está desmantelando sua fábrica para vender as peças. A disciplina de saída é o ponto onde o capital injetado no seu ativo digital se torna irrelevante perto do fluxo de caixa que ele gera. Só então você pode iniciar a retirada estratégica do lucro. O ativo precisa ter capacidade de gerar o suficiente para cobrir todos os seus custos operacionais e ainda sobrar 50% para reinvestimento. Só o excedente desse excedente virá sua recompensa pessoal. Esse nível de disciplina só é possível quando você domina a mentalidade de escassez de ego, o último pilar que impede a maioria de atingir o domínio em 2026. A maioria das pessoas ricas nunca alcança o domínio porque continuam presas à necessidade de provar o seu valor. A escassez de ego é a liberdade de não se importar com o que os outros pensam sobre o seu carro. O seu único foco é a expansão silenciosa do seu império. O verdadeiro rico não se preocupa em postar a viagem no Instagram. Ele está em uma reunião em um fuso horário diferente, negociando o próximo ativo. O silêncio é o verdadeiro luxo. O que o sistema não te conta é que a sua maior reserva de energia não é o dinheiro, é a sua revolta. A sua fúria contra o salário que não cresce, contra o preço da gasolina, contra o imposto que te rouba, é um combustível financeiro que os ricos aprenderam a usar. Isso nos leva ao quarto código, que a elite usa para se blindar contra o conformismo: a lei da conversão de emoção. A lei da conversão de emoção ensina que a energia negativa, quando canalizada, se transforma em obsessão produtiva. Enquanto o cidadão comum gasta a raiva nas redes sociais ou no bar, o dominador usa essa energia para trabalhar mais rápido no seu ativo de zero propriedade. Ele transforma o descontentamento em urgência, a urgência em execução acelerada. A execução acelerada atrai capital. É um ciclo de feedback positivo, usando emoção negativa. Você precisa parar de desabafar e começar a investir a sua raiva. A diferença entre o medo e o risco calculado. Existe uma armadilha psicológica que o mercado usa para te frear: a confusão de risco. O brasileiro médio confunde medo com risco. Medo é a reação emocional de sair da zona de conforto. Risco é uma variável matemática que pode ser controlada e mitigada.
O rico não tem menos medo, ele tem mais dados. Ele sabe que o risco de ficar estagnado por 10 anos na CLT é infinitamente maior do que o risco de perder R$ 500 em um ativo digital de teste. O risco que a elite corre é sempre assimétrico. O potencial de ganho é 10 vezes maior do que o potencial de perda. Eles não jogam para ganhar 10%, eles jogam para alavancar 10x. E o risco deles é sempre distribuído. Lembre-se do código 3, a camuflagem de ativos. A última fronteira, o efeito bola de neve invertido. Você conhece o juro composto como bola de neve, mas eu vou te mostrar o efeito bola de neve invertido que vai dominar 2026. Não é mais sobre fazer um pequeno valor crescer muito. Em vez de um grande investimento que demora anos para crescer, você lança 10 minúsculos produtos digitais em 3 meses. Cada um gera um fluxo de R$ 500 por mês. No total, são R$ 5.000. O capital que esses ativos geram não é reinvestido neles, mas sim transferido para financiar o próximo bloco de 10 ativos. Você está usando o lucro para comprar o seu próprio portfólio. Você se tornou o seu próprio fundo de venture capital. Você está usando a velocidade para compensar o volume inicial de capital. Isso é o que eu chamo de criação de redundância múltipla. É a prova final contra a dependência. A pergunta que o sistema não quer que você responda. Se você tivesse seu salário garantido por mais 3 anos, sem precisar trabalhar um dia, o que você faria? A maioria das pessoas diria que viajaria. Isso prova que elas não têm um propósito de domínio. O dominador não se pergunta o que faria com 3 anos livres. Ele se pergunta qual ativo eu construiria nos próximos 90 dias que tornaria os próximos 30 anos irrelevantes. Você precisa ter uma obsessão inegociável por esse ativo. É isso que transforma o jogo em 2026. E essa obsessão só é sustentável quando você define a métrica de saída. O que é a sua liberdade? É um número? É um fluxo de caixa? No próximo bloco, eu vou te dar o algoritmo exato para calcular o seu número da liberdade e como programar sua máquina de multiplicação para alcançá-lo. A métrica inegociável, calculando o seu número. O sistema te vende a aposentadoria por tempo de serviço. O dominador calcula a liberação por fluxo. Para aplicar o efeito bola de neve invertido e a dívida produtiva, você precisa saber seu número da liberdade. O NL não é quanto você gasta, mas quanto custa para o seu ativo não proprietário operar e manter o seu estilo de vida atual. Se suas despesas fixas, moradia, comida, saúde, somam R$ 5.000 por mês, o seu NL de base é R$ 5.000, mas o jogo não para aí. A regra de 2026 exige que o seu ativo gere 3 vezes o NL. O primeiro NL cobre suas despesas. O segundo NL é totalmente reinvestido no ativo, ciclo de reinjeção. E o terceiro NL é o seu capital de ataque, o dinheiro que você usa para comprar novos ativos e alavancar a próxima rodada do juro composto revertido. Seu objetivo não é ganhar R$ 5.000. Seu objetivo é estruturar o ativo para gerar R$ 15.000 por mês, de forma passiva e automatizada. O quinto código. A lei da não otimização. A otimização é uma armadilha para os pequenos. Enquanto seu concorrente está perdendo tempo otimizando a cor do botão de vendas para ganhar 1% a mais de conversão, você está focado em duplicar a infraestrutura. A lei da não otimização diz que, em vez de passar um mês ajustando o preço de um produto digital para ter R$ 100 a mais de lucro, você deve gastar esse mês criando o segundo produto. A otimização busca a perfeição. A dominação busca a multiplicação. Velocidade é mais importante que precisão no início. O dominador prefere 10 ativos 80% prontos do que um ativo 100% otimizado. A otimização virá depois, financiada pelo fluxo de caixa dos 10 ativos. A verdade não pode ser ignorada. A verdade é que você não é pobre, você está preso a uma programação obsoleta. O sistema te deu um manual para você ser um bom cliente, não um dominador. A diferença entre o pobre e o rico não é a conta bancária, é o modelo mental. O pobre consome tempo, o rico compra tempo com dívida produtiva e o multiplica com tecnologia. Se você aplicar a trilogia do domínio, ativo incompatível, dívida produtiva e zero de propriedade, e os códigos de multiplicação, conversão de fúria, bola de neve invertido, não otimização, sua vida financeira não será mais a mesma em 6 meses.
Você terá construído um sistema que te protege do juro composto revertido. Você terá se tornado o credor do seu próprio futuro. A sua jornada para a liberdade não é um desejo, é uma execução baseada em códigos. Eu te entreguei o mapa, agora você tem a obsessão inegociável de executá-lo. Se isso fez o seu cérebro girar e despertou a urgência de agir, você está pronto para o próximo passo. Então, inscreva-se neste canal, ative o sino e prepare-se, porque a próxima regra é sobre como você vai monetizar a sua fúria e alcançar o seu NL antes do final de 2026.